Você já se sentiu preso num ciclo de contas que nunca fecham, mesmo repetindo afirmações, cadernos da gratidão e técnicas de prosperidade sem ver mudança real? Talvez você tenha feito tudo certo e, ainda assim, algo invisível puxa para trás. Hoje eu vou te mostrar por que os métodos populares te mantêm preso na superfície e como uma oração esquecida pode tocar o ponto exato onde o bloqueio nasceu. A linhagem. Vamos direto ao ponto. A maior parte do conteúdo de prosperidade te dá ferramentas úteis, mas incompletas. Por quê? 1. Foco só no indivíduo. 0 no campo ancestral. Mantras, quadros dos sonhos e mindset funcionam, até bater no teto invisível herdado. Você tenta subir de nível, mas essa memória coletiva, culpas, medos, votos silenciosos, recalibra sua realidade para o antigo normal. 2. Pensar positivo, sem reprogramar os contratos de lealdade. Sem perceber, muita gente continua fiel a frases que ouviu ou sentiu na infância. Dinheiro divide família, melhor pouco e honesto. Quem tem muito, perdeu algo. A mente consciente pede abundância. O corpo e o campo dizem perigo. 3. Técnicas sem rito de corte. Repetir palavras ajuda, mas sem um ato simbólico que encerre a antiga aliança vibracional, você volta ao ponto de partida. É como pintar a parede sem tratar o mofo. 4. Confundir intensidade com coerência. Empolgação de uma semana não substitui coerência emocional estável. Sem coerência, a intenção se dispersa. Sem rito, a mudança não ancora. Se você não manifestou, é porque não desejou o suficiente. Falso. Muitas vezes, você deseja sim, mas deseja contra um juramento antigo de sobrevivência que diz: ter demais é perigoso. E esse juramento não se desfaz com força bruta. Ele se reconcilia e se libera. Em resumo, o problema não é você. É o ponto onde você aplica a força. Se você tenta abrir a porta certa com a chave errada, cansa e desanima. O que vou te entregar hoje é a chave do cofre certo. Existe uma oração esquecida, simples, direta e precisa, que não foi desenhada apenas para atrair dinheiro, mas para apagar a raiz do bloqueio onde ele se formou. Na memória transgeracional. Ela atua em 3 planos ao mesmo tempo. Verbo consciente, mente. O comando que encerra contratos de escassez e define novo decreto. Rito mínimo, corpo. Um gesto físico que sinaliza ao sistema nervoso: é seguro prosperar. Alinhamento amoroso, campo. A vibração que liberta a linhagem sem entrar em guerra com ela. Quando você entende por que esse tipo de oração ficou semi-oculta, não por segredo esotérico, mas por incompreensão do mecanismo, tudo muda. Você para de brigar com o sintoma e toca a variável mãe do padrão financeiro da família. O que esperar quando aplicada corretamente e com coerência? Redução de culpa ao receber, sinal de que o contrato de lealdade foi revisto. Microsincronicidades financeiras, pagamentos destravados, convites, soluções improváveis. Sensação de alívio e espaço interno. O corpo reconhece o novo seguro. E, sobretudo, a mudança do tom emocional, de sobreviver para construir. Isso não é mágica no sentido infantil da palavra. É higiene vibracional com rito. E quando você organiza a base, o fluxo volta a responder. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é lei quando falada em fé. O que poucos percebem é que sua obra sempre apontou para algo além da repetição vazia. Intenção, platus, verbo, plas, alinhamento. Nas entrelinhas dos seus ensinamentos, há uma direção clara. O verbo correto, no espírito correto, reordena a forma. É por isso que esta oração, que vamos trabalhar hoje, não é apenas uma frase bonita. Ela é um decreto com assinatura vibracional, pensado para dissolver o medo herdado sem atacar a memória da família. Você não precisa renegar sua história. Você precisa transmutá-la.
E é exatamente aqui que a abordagem de Florence é tão poderosa. Cura sem confronto, autoridade sem violência, prosperidade sem culpa. Prepare-se. Vamos sair da teoria motivacional e entrar na prática que sela. Se você está pronto para tocar a raiz do padrão, comente. Cura ancestral já. Se é novo aqui, inscreva-se. Vamos resgatar o que Florence realmente quis ensinar e que o mundo simplificou demais. Se esta mensagem já acendeu algo em você, comente. Universo, eu estou pronto para ancorar a intenção. Antes de eu te guiar pela oração esquecida completa, você precisa reconhecer os 3 erros mortais que 90% das pessoas cometem ao tentar prosperar. E entender por que cada um deles sabota qualquer tentativa de liberar 7 gerações de bloqueios financeiros. No próximo bloco, eu te mostro um por um, e você provavelmente vai se enxergar neles. Se você chegou até aqui, é porque em algum ponto da vida sentiu essa dor. O peso de tentar de tudo, afirmações, meditações, visualizações, e ainda assim, sentir que algo invisível te puxa para trás. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou que existe uma diferença entre querer prosperar e estar vibrando em permissão para prosperar. A maioria das pessoas está tentando abrir o cofre certo com a chave errada. E não é por falta de esforço. É por 3 erros silenciosos que nos programam para o fracasso desde muito cedo. Esses erros não aparecem nos livros de autoajuda, nem nos vídeos virais sobre lei da atração. Florence Scovel Shinn falava sobre eles nas entrelinhas, como quem entrega um mapa, mas só quem lê com o coração consegue ver. Vamos decifrar juntos esses 3 pontos que sabotam o fluxo. O primeiro erro é vibrar em dívida. E não estou falando de boletos, estou falando de culpa. Você pode repetir 1000 vezes "sou próspero", mas se lá no fundo sente que não merece, o campo entende, bloqueie o fluxo. Ele ainda precisa pagar algo. Florence dizia: nada se deve, tudo se entrega. Mas crescemos acreditando que é nobre sofrer, que só é digno quem luta, quem rala. Então, sem perceber, nos tornamos devedores emocionais. Pedimos, mas vibramos escassez. A vibração da dívida é a mais sutil e traiçoeira, porque disfarça-se de humildade. É quando você se desculpa por existir, por cobrar, por querer mais. O campo responde ao que você sente, não ao que você fala. Por isso, até as orações mais belas se tornam pedidos tímidos, e o universo, coerente, entrega em timidez. O segundo erro é espiritualizar demais e esquecer o corpo. Muita gente tenta manifestar apenas pela mente. Medita, visualiza, mentaliza, mas o corpo continua tenso, em alerta, vibrando sobrevivência. E o corpo é o verdadeiro altar da fé. Não há oração que funcione quando o corpo está em modo de fuga. Florence sabia disso. Ela falava sobre agir como se já fosse seu. Agir, verbo físico. A fé precisa de encarnação. Enquanto você disser "eu acredito" com o coração acelerado de medo, a mensagem que o campo recebe é: perigo, não é seguro mudar. Por isso, antes de declarar abundância, o corpo precisa sentir segurança. Respirar é a primeira forma de fé, e cada respiração consciente é um lembrete. Estou seguro para receber. O terceiro erro é rezar como quem pede licença, e não como quem decreta com autoridade. Florence chamava isso de a lei do verbo divino. Quando você suplica, cria distância entre você e a fonte. Mas quando decreta em fé, você assume o seu lugar de co-criador. A diferença é sutil e muda tudo. Pedir é duvidar. Decretar é lembrar. As palavras certas ditas no estado certo reescrevem códigos antigos. Por isso, a oração esquecida que você vai aprender hoje não é uma súplica, é um ato de lembrança divina. Ela não convence o universo, ela desperta o que o universo já é em você. Florence não parou nesses 3 erros. Ela descobriu uma chave escondida entre seus escritos, algo que transforma qualquer oração em um portal de reprogramação vibracional. E quando uma mulher chamada Margaret testou isso,
O que aconteceu em apenas 7 dias foi quase impossível de acreditar. Mas é exatamente o que eu vou te contar agora. O nome dela era Margaret, 42 anos, mãe de 2 filhos, professora em tempo integral e exausta de viver sempre no limite. Ela conhecia todos os métodos de prosperidade que você possa imaginar. Visualizações, afirmações, velas, banhos, cursos. Nada parecia funcionar. Toda vez que o dinheiro entrava, algo inesperado acontecia. O carro quebrava, o filho ficava doente, uma conta antiga surgia. Era como se a vida dissesse: você pode até receber, mas não pode manter. Um dia, em meio a uma madrugada de insônia, Margaret encontrou um pequeno caderno antigo numa livraria de bairro. Na capa, um nome que ela já ouvira, mas nunca estudara a fundo: Florence Scovel Shinn. Dentro, uma frase sublinhada chamava a atenção: a palavra bem colocada limpa o caminho do passado. Ela não entendeu de imediato, mas algo vibrava diferente. Naquela noite, ela fez algo simples. Leu a frase em voz alta, devagar, repetindo até sentir o corpo inteiro responder. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Não era milagre no sentido tradicional, era alívio. As dívidas começaram a se resolver de forma inesperada. Uma amiga antiga, que lhe devia há anos, apareceu para devolver o dinheiro. O banco liberou um crédito que antes havia sido negado. Mas o mais importante, Margaret parou de se desculpar por querer mais. Ela começou a sentir, pela primeira vez, que receber era seguro. O que ela descobriu sem saber é que havia acessado apenas a primeira camada do que Florence realmente ensinava: o poder da palavra decretada com coerência. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar. Margaret havia encontrado o primeiro degrau da escada, a oração consciente. Mas Florence nunca quis que parássemos aí. Ela dizia: a palavra tem corpo quando nasce da fé, mas tem poder quando nasce da lembrança. A maioria das pessoas repete palavras. Poucas lembram o que elas significam vibracionalmente. A oração esquecida não é sobre repetir frases, e sim ativar uma memória divina adormecida. Por isso, Florence a estruturou em 2 níveis. 1. O verbo de limpeza, que atua como um comando de desligamento dos juramentos antigos. 2. O verbo de reinstalação, que reescreve o padrão com uma nova assinatura energética. Margaret usou apenas o primeiro. Ela limpou o terreno, mas não semeou o novo. E mesmo assim, em 7 dias, o campo respondeu. Agora imagine o que acontece quando as 2 camadas se unem. Antes de revelar as palavras completas, é preciso entender o mecanismo que faz essa oração funcionar. Florence dizia que o verbo é o mensageiro da vibração. Kurzweil, sem compreender a mecânica oculta por trás, você pode repetir 1000 vezes e não ver nada mudar. Por isso, agora vamos abrir o bastidor dessa oração, a mecânica vibracional que conecta o som, o corpo e o campo. É aí que a verdadeira mágica começa a operar. Existe uma diferença entre dizer "eu mereço" e vibrar merecimento. Florence entendia essa diferença como ninguém, e ela deixou pistas claras sobre isso. No próximo bloco, eu vou te mostrar a estrutura invisível da oração e por que o corpo é o verdadeiro instrumento do milagre. Imagine um maestro diante de sua orquestra. Ele não grita, não suplica, não força os instrumentos a tocarem. Apenas levanta a batuta e todo o som se organiza. É isso que acontece quando você ora com autoridade vibracional. O universo, como essa orquestra, não responde à dúvida, nem ao desespero. Ele responde ao tom da certeza. O maestro não toca cada instrumento, ele emite uma frequência de comando. Da mesma forma, Florence ensinava que quando o verbo nasce do alinhamento, o campo se curva em obediência natural. Não há luta, há ressonância. Por isso, a oração esquecida não é um pedido, é um decreto de harmonia. Ela funciona como uma senha vibracional. O verbo é o som, o corpo é o instrumento, e a fé
É o pulso que dá ritmo à criação. Sem entender essa mecânica, a maioria das pessoas tenta forçar o universo, quando, na verdade, bastava entrar no tom certo. Hoje, a ciência começa a confirmar o que Florence já intuía. Pesquisas em neurociência e física quântica mostram que o corpo não apenas reage aos pensamentos. Ele emite campos eletromagnéticos que moldam a realidade. O coração, por exemplo, tem um campo elétrico 60 vezes mais intenso que o do cérebro. Quando o verbo é pronunciado com coerência emocional, isto é, quando você sente o que fala, esse campo se reorganiza. A mente cria o comando, mas é o corpo que transmite o sinal. Florence falava sobre agir como se já fosse seu. E hoje, chamamos isso de neuroplasticidade intencional. Agir como se já fosse, cria conexões cerebrais como se já fosse. É assim que o invisível começa a se tornar físico. A oração não é superstição. É reprogramação neuroenergética feita através da palavra e do sentimento. Ela não convence Deus. Ela sincroniza o corpo com a vibração da fonte. E é por isso que a oração esquecida é tão diferente. Ela é a ponte entre o espiritual e o biológico, entre o decreto e o DNA. Florence sabia que esse tipo de prática poderia causar resistência, porque quando você começa a liberar crenças herdadas, algo dentro de você sussurra: mas se eu prosperar, vou me afastar da minha família. Ou, se eu tiver demais, alguém vai me rejeitar. E é nesse ponto que o medo tenta se disfarçar de prudência. Mas o que realmente está acontecendo é o campo ancestral reagindo. Ele sente que o padrão está sendo quebrado e tenta se estabilizar. Por isso, Florence ensinava que a libertação não é luta, é realinhamento. Você não precisa brigar com a linhagem, nem apagar o passado. Precisa apenas liberar o amor que ficou preso na dor. Quando você faz isso, o que antes te prendia passa a te impulsionar. E a oração se torna uma espécie de reconciliação vibracional entre você e seus ancestrais. Agora você entende por que ela nunca divulgou abertamente essa técnica. Não porque fosse secreta, mas porque exigia maturidade emocional. E se você chegou até aqui, é sinal de que já está preparado para o próximo passo. A revelação que vem agora vai desafiar tudo o que você acreditava sobre prosperidade, oração e destino. Florence deixou essas pistas em frases soltas, quase como códigos. Mas hoje, juntas, elas formam a oração completa, o decreto capaz de apagar 7 gerações de escassez. Respire fundo. A travessia começa agora. Estamos a poucos instantes da revelação que muda tudo. Mas antes de pronunciar as palavras que limpam 7 gerações de bloqueios financeiros, você precisa estar inteiro. Não apenas curioso, presente. Porque esta oração não é sobre dizer algo certo. Ela é sobre sentir a verdade vibrando em você. Florence dizia que as palavras são sementes e o coração é o solo. Não adianta plantar uma semente divina num solo duro, cheio de medo e dúvida. Por isso, o que vem agora não é só uma oração. É um ato de fé corporal, um código energético que o corpo precisa reconhecer. Enquanto você ouve, note o que acontece dentro de você. Talvez venha uma lembrança antiga. Talvez uma emoção apareça do nada. Não lute contra isso. São os fios invisíveis da sua linhagem se movendo. É o campo te preparando para libertar o que estava preso há muito tempo. Sua mente pode tentar resistir. Vai dizer: é simples demais. Não pode ser isso. Não vai funcionar para mim. Mas a verdade é que a simplicidade é o código supremo da criação. Tudo o que é divino é simples. O sol não precisa se esforçar para nascer. A flor não luta para desabrochar. O rio não suplica para correr. E ainda assim, nossa mente humana insiste em complicar, como se o poder só existisse no que é difícil. Florence sabia disso, e por isso envolveu a verdade em camadas, para que apenas quem estivesse pronto a receber com humildade pudesse compreender. Essa oração não é para quem busca um truque rápido, ela é para quem decidiu encerrar o ciclo, para quem já cansou de repetir padrões e está disposto a falar com autoridade,
e não com medo. Porque o universo não responde ao desespero, ele responde à coerência. E coerência não é esforço, é lembrança. Lembrar quem você é, lembrar que a prosperidade é o seu idioma original. Feche os olhos por um instante. Respire. Deixe o ar entrar devagar e sentir o peito expandir. Sinta o corpo. Ele está te ouvindo. Florence chamava esse momento de o silêncio do poder. É o instante em que a mente cede espaço para a presença. O instante em que a oração deixa de ser uma frase e se torna um campo inteiro vibrando dentro de você. O que vem agora não é uma técnica comum. É uma chave vibracional. E como toda chave, ela precisa de encaixe. Esse encaixe é a entrega. Sem entrega, o verbo se perde. Com entrega, o verbo cria mundos. Então, antes que eu te revele as palavras, repita mentalmente: eu estou pronto para lembrar. Sinta isso. Deixe o corpo saber que não há nada a temer. Você não está invadindo o destino. Está apenas voltando para casa. Se você sente esse arrepio leve, essa pressão no peito, esse calor nas mãos, é o campo respondendo. Sua alma reconhece o que está prestes a ouvir. A próxima parte é a travessia, a oração completa, as palavras exatas que Florence guardou para os que chegassem até aqui. Respire fundo. O portal está aberto. Agora, respire comigo. Inspira e solta devagar. Sinta o corpo relaxar, como se cada músculo estivesse ouvindo o som da sua própria alma. Você não precisa fazer nada, só estar. Florence dizia que para receber uma oração desse tipo, você não deve estar em desespero nem em euforia, mas num estado silencioso de certeza amorosa. É aquele instante em que você sabe que algo maior já está em movimento. Você não precisa forçar nem controlar. Precisa apenas abrir espaço. Enquanto você ouve, talvez perceba pensamentos tentando entrar. Será que vai funcionar? E se for coincidência? E se eu não sentir nada? Não lute com eles. Acolha. Depois, gentilmente, volte ao centro e diga em silêncio: eu não preciso entender tudo para receber o que é meu. Esse é o estado perfeito. Presença sem expectativa, fé sem tensão. É aqui que a oração encontra terreno fértil. Se nesse momento surge uma voz dizendo: isso não é para mim, ou minha história é mais difícil, entenda, essa voz não é você. É o eco dos medos antigos, os mesmos que foram transmitidos de geração em geração. Eles não querem te machucar, só não sabem viver fora da escassez. Por isso, antes de liberá-los, agradeça. Diga em silêncio: eu honro todos que vieram antes de mim. Mas eu escolho encerrar o ciclo da falta. Com amor, eu devolvo o que não me pertence. Essa é a verdadeira limpeza. Não é expulsar nada, é transmutar o vínculo. A escassez não é inimiga, é uma memória antiga pedindo para ser ouvida e finalmente descansar. Quando você a honra e libera, algo dentro de você se realinha com a verdade original. A abundância é o estado natural da alma. Florence entendia isso profundamente. Ela nunca falava em lutar contra o mal, e sim em afirmar o bem, porque onde há luz, a sombra se dissolve sem esforço. Agora, com o corpo mais leve, coloque uma das mãos sobre o coração. Sinta o calor sob a pele. Perceba o ritmo. Cada batida é uma lembrança. A vida está te apoiando. Imagine uma luz suave, dourada e viva, se expandindo do seu peito. Essa luz atravessa gerações. Sobe, desce, envolve cada nome que já existiu antes de você. Avós, bisavós, tataravós, todos envolvidos por essa mesma luz. Sinta essa rede se iluminando, como se um fio dourado conectasse o seu coração ao deles. E agora, diga mentalmente: eu libero todos da obrigação de repetir a falta. Eu os abençoo com prosperidade. E abro o caminho para o novo. Florence dizia que quando a fé encontra o gesto, o impossível perde o nome. Esse simples ato de colocar a mão no coração é um selo. Um sinal de que você está pronto para receber a chave completa. Agora, o terreno está preparado.
O corpo entende. A mente silenciou. O campo está aberto. O que vem a seguir não é apenas uma técnica. É a oração completa. O decreto que Florence chamava de o retorno ao fluxo original. Ela limpou o caminho para você. Agora é a sua vez de atravessar. Chegamos. Este é o ponto em que a palavra encontra o espírito. Florence Scovel Shinn descobriu que a mente cria a forma, mas o verbo sela o destino. A oração esquecida que ela deixou, nas entrelinhas de seus escritos, é um decreto de lembrança. Eu sou herdeiro da abundância divina. Eu liberto todos do passado e abro o caminho da provisão eterna. O fluxo retorna puro à minha linhagem, multiplicado em amor. Assim é. Não é uma prece de pedido, é uma declaração de identidade. Cada frase é um comando. Eu sou. Ativa a presença. Eu liberto. Corta laços vibracionais. O fluxo retorna. Reinstala a ordem natural. Um momento. Faça pela manhã ou antes de dormir, em silêncio. 2. Posição. Mão direita sobre o coração, esquerda voltada para cima. Gesto de receber. 3. Respiração. 3 respirações lentas. Na expiração, imagine névoa cinza saindo do peito. 4. Pronúncia. Repita as frases devagar, sentindo cada uma vibrar no corpo. Visualização. Veja uma espiral dourada subindo do coração e se expandindo pela família inteira. 6. Encerramento. Fique 30 segundos em silêncio. Não espere resultados. Apenas perceba a leveza. Use por 7 dias seguidos. A primeira vez pode trazer emoções. Choro, bocejos, lembranças. É o campo se reorganizando. Se sentir cansaço, é sinal de liberação. Se sentir paz, é integração. Ambos são respostas certas. Florence dizia: quando a palavra é falada em amor, até as pedras respondem. Aplique sempre com essa vibração. Sem pressa, sem culpa, sem dúvida. Feche os olhos. Respire profundo. Sinta o ar entrando como luz. Agora, em voz baixa ou mentalmente, diga: eu sou herdeiro da abundância divina. Eu liberto todos do passado e abro o caminho da provisão eterna. O fluxo retorna puro à minha linhagem, multiplicado em amor. Assim é. Permaneça alguns segundos sentindo. Talvez o peito aqueça, ou as mãos formiguem. Não interprete, apenas observe. Isso é o campo reconhecendo o comando. Você acabou de restaurar o tom original da sua energia de criação. Se sentiu calor, leveza ou emoção, comente. A herança foi limpa. Se esta prática tocou algo em você, curta o vídeo e escreva: Universo, eu estou pronto. E se esta revelação valeu mais que qualquer curso, use o Super Thanks para manter vivo o legado de Florence Scovel Shinn. Mas a técnica é apenas o começo. Florence ensinava variações que ampliam esse poder, versões para a prosperidade imediata, para a cura emocional e para a reconstrução familiar. No próximo bloco, você vai aprender como integrar essa oração ao seu dia a dia e transformá-la num campo permanente de abundância. Agora que você conhece a oração completa, o segredo está em mantê-la viva no cotidiano. Não como um ritual mecânico, mas como um lembrete constante de quem você é. Ao acordar, antes de tocar no celular, coloque a mão no coração e repita apenas a primeira linha: eu sou herdeiro da abundância divina. Essa simples frase já alinha seu campo com o fluxo. Durante o dia, sempre que surgir preocupação financeira, respire e diga em silêncio: o fluxo retorna puro. Essas 4 palavras são suficientes para recalibrar sua vibração. E à noite, antes de dormir, repita a oração completa, imaginando uma luz dourada cobrindo toda a sua casa, como um manto protetor de paz e provisão. Essa prática diária transforma o seu corpo num sintonizador constante da prosperidade. Florence deixava entrelinhas de variações da mesma estrutura, adaptadas a diferentes propósitos. Para a prosperidade imediata, eu sou o canal aberto da abundância agora. Nada me falta, tudo flui.
Use quando precisar de solução urgente, como desbloquear pagamentos, dívidas ou novos clientes. Para cura emocional e paz interior. Eu libero o passado com ternura. O amor restaura tudo o que o medo destruiu. Essa versão trabalha as memórias que geraram o padrão de falta. Substitui culpa por compaixão. Para reconstrução familiar. Eu abençoo a minha linhagem. O amor substitui o medo, e o perdão traz prosperidade. Use quando sentir conflitos, rejeição ou bloqueios entre familiares. Essa versão cria coerência coletiva, dissolvendo julgamentos e abrindo espaço para a reconciliação. Cada uma dessas variações é um ajuste vibracional, um tom diferente da mesma sinfonia de cura. Se nas primeiras vezes você não sentir nada, tudo bem. A oração não é sobre sentir, é sobre relembrar. Mesmo o silêncio é resposta. O campo está te ouvindo. Se vierem emoções intensas, não fuja. Chorar, bocejar, sonhar com parentes, tudo isso são sinais de limpeza energética. Florence dizia que o corpo chora o que o espírito já perdoou. E se parecer que nada está mudando externamente, observe o que muda internamente. Menos ansiedade, mais paz, pequenos sinais. É assim que o novo campo se estabiliza. O externo é apenas consequência do interno. Lembre-se, coerência não é velocidade, é constância. A energia ancestral se realinha aos poucos, como uma maré recuando e voltando ao ritmo natural. Continue praticando, mesmo que pareça simples demais. É justamente essa simplicidade que a torna poderosa. Uma mulher chamada Elaine, 38 anos, praticou essa oração por 7 dias. No 8º, recebeu uma ligação inesperada, uma herança antiga, parada há anos na justiça, finalmente foi liberada. Ela riu e disse, não foi sorte, foi liberação. Mas Florence não queria que ficássemos apenas com o místico. Ela acreditava que cada oração deveria ter base na consciência e na ciência. No próximo bloco, você vai entender o que realmente acontece no cérebro e no campo energético quando você fala essas palavras. É aqui que a fé encontra a física. O que você acabou de praticar não é apenas uma oração, é um reprocessamento neuroemocional. Toda vez que você repete uma frase com emoção verdadeira, o cérebro entende como uma nova rota neural. É como abrir um novo caminho numa floresta antiga. A cada repetição coerente, o velho trajeto, o da escassez, da dúvida, do medo, vai se desfazendo, e o novo se torna mais forte. Isso é neuroplasticidade, o poder do cérebro de se reconstruir através da atenção e da repetição emocionalmente carregada. Mas há um detalhe: o cérebro não responde à mentira. Se você fala algo que não sente, ele detecta incoerência. Por isso, o segredo está em alinhar palavra, emoção e corpo, o que chamamos de coerência cardíaca. Pesquisas do HeartMath Institute mostram que quando o coração e o cérebro entram em ritmo sincronizado, o corpo emite um campo eletromagnético que influencia o ambiente ao redor. É ciência, não misticismo. A oração de Florence é, na verdade, um protocolo de coerência. Agora, do ponto de vista energético, o princípio é o mesmo. A física quântica demonstra que o observador altera o comportamento da matéria. Em linguagem simples, o que você sustenta com emoção molda o campo que te rodeia. Quando você declara, eu sou herdeiro da abundância divina, não está apenas afirmando algo bonito. Está colapsando uma linha de realidade onde essa identidade já existe. A palavra dita com emoção é uma onda de informação. E essa onda interage com o campo quântico, criando coerência entre o invisível e o visível. Florence já intuía isso há 100 anos, muito antes da ciência moderna dar nome aos fenômenos. Ela dizia, a palavra falada em fé se torna substância. E hoje sabemos que vibração é literalmente frequência medida. Quando você ora com emoção e corpo alinhados, você não está pedindo, está emitindo uma frequência compatível com o resultado que deseja. O campo não julga, ele apenas espelha. Quando você pratica a oração esquecida, 3 processos ocorrem ao mesmo tempo.
1. Desconexão neural da escassez. O cérebro interrompe padrões automáticos de medo e dúvida. 2. Coerência cardíaca. O coração emite ondas estáveis, sinalizando ao corpo que é seguro receber. 3. Reorganização do campo energético. A vibração do verbo reposiciona suas linhas de realidade. Esses 3 pontos juntos formam uma espiral de reconexão. O mesmo formato que encontramos nas galáxias, nas conchas e no DNA. Florence dizia: o universo fala em espirais, e a fé é o idioma que o traduz. Quando você ora em coerência, está literalmente reorganizando sua biologia e seu campo vibracional para refletir prosperidade. Esse mesmo princípio aparece em tradições antigas, nos mantras hindus, onde o som cria forma, nos salmos bíblicos, onde o verbo é decreto, nos cânticos indígenas, onde o som reconecta o homem à terra. Florence apenas traduziu tudo isso para uma linguagem prática e ocidental. Ela foi uma ponte entre a metafísica e a consciência moderna. E agora, você está revivendo esse legado, com a ciência finalmente confirmando o que ela já sabia de coração. Mas, no fim das contas, a verdadeira prova não está na ciência, nem nos gráficos. Está no que começa a mudar em você e à sua volta. E é exatamente isso que Florence mais desejava: que a palavra se tornasse carne, que a fé virasse experiência. No próximo e último bloco, vamos falar sobre o legado e o que essa prática representa para o futuro da sua linhagem. O que você viveu hoje não é apenas uma oração, é um retorno ao seu código original. Florence sempre acreditou que a prosperidade não é conquista, é lembrança. E quando você se lembra, a vida responde. Cada palavra que você pronunciou foi uma semente plantada no solo do tempo. E esse solo é fértil. Nos próximos dias, você vai começar a notar pequenos sinais, coincidências, alívios, reencontros, portas que se abrem com naturalidade. Não duvide. Esses sinais não são sorte. São o reflexo do novo campo que você ativou. Florence dizia: tudo o que o homem afirma com fé, o universo confirma com fatos. Você não está pedindo que a abundância venha, está permitindo que ela volte ao seu lugar legítimo, dentro de você. E a partir deste instante, a falta não tem mais voz na sua linhagem. O que você limpou hoje não termina em você. Cada vez que um coração se liberta, toda uma linhagem respira aliviada. Avós, pais, filhos, todos sentem, mesmo que não compreendam. É assim que o amor viaja, em ondas silenciosas de luz. Você acabou de se tornar um ponto de reconexão entre passado e futuro, e essa é a verdadeira herança divina. Não o dinheiro em si, mas a consciência de abundância que se transmite sem palavras. Sua oração ecoará em quem vier depois de você. Eles talvez nunca saibam o motivo, mas sentirão leveza onde antes havia medo. É isso que chamamos de cura transgeracional. E é esse o legado que Florence queria deixar. Um mundo onde fé e sabedoria convivem, onde a palavra cura e onde prosperar é um ato de amor. Se essa jornada tocou algo dentro de você, se o coração está mais leve, se as palavras de Florence fizeram sentido, deixe um comentário agora dizendo: o fluxo retorna puro. Essa frase sela energeticamente o trabalho iniciado aqui. Se é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Aqui, nós não repetimos frases vazias. Nós ativamos campos de consciência. A cada vídeo, um novo fragmento dos ensinamentos originais de Florence é revelado, com profundidade, clareza e prática real. Se essa revelação valeu mais que qualquer curso ou livro, considere clicar no Super Thanks. Essa é uma forma direta de apoiar o resgate dos ensinamentos autênticos de Florence Scovel Shinn. E se você sente um chamado mais forte, torne-se membro do canal e entre para a comunidade que está aplicando esses princípios diariamente e manifestando resultados extraordinários. Comente: Universo, eu estou pronto. Se você sente que este é o seu novo começo. Florence plantou sementes de luz há mais de um século. Hoje, você colheu uma delas,
Mas lembre-se, o que ela mais queria não era que você a seguisse, era que lembrasse quem você é. Você não é mais quem apertou o play neste vídeo. Há um novo tom na sua vibração, uma nova confiança no seu olhar. E quando você dormir hoje, algo sutil vai acontecer. Sua alma vai descansar num campo mais leve, porque a falta perdeu o poder de comandar a sua história. A partir de agora, tudo o que você tocar pode florescer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a frequência com que o mundo te ouve. E o universo, coerente como sempre, vai apenas responder. O fluxo retorna puro à minha linhagem. Repita essa frase uma última vez. Sinta o eco dela no corpo. E saiba, a herança foi limpa. Este é o legado de Florence Scovel Shinn. E agora, ele vive em você.